minha aluna da EBD, né? É com muito prazer que eu me dirijo a cada um de vocês dessa forma, dessa maneira, porque eu também sou uma aluna, né? Estou aí sempre em processo de aprendizagem. Aliás, a vida é uma eterna aprendizagem, né? E nós estamos na lição de número 6 e vamos abordar hoje o seguinte tema: ética e vida cristã. Um tema extremamente atual, né? Para os dias atuais, né? Onde nós vivemos uma pandemia e estamos aí vivendo uma situação muito parecida com o que Paulo tinha na época em que ele escreveu essa carta. Então vamos lá. 1 aos Tessalonicenses 4, versículos de números 1 a 3. Vamos lá? O que Paulo estava falando para aquela comunidade e o que Paulo está falando para nós hoje, 2021. Finalmente, irmãos, rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. E o versículo 3, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, nesses 3 versículos, a gente consegue aqui destacar 4 verbos, 4 palavras que Paulo, né, está mostrando o que fazer, como fazer. Ele está dando aqui a receita do bolo para a gente. E como é que é essa receita? Quais são os ingredientes? Quais são os passos a seguir? Ele fala primeiro, andar. Segundo, agradar. Terceiro, progredir. E o quarto ingrediente nesse processo, né, da caminhada, da jornada cristã, santificar. E aí, meus queridos, Paulo vivia naquele tempo, né, problemas muito semelhantes ao que nós vivemos hoje, situações muito semelhantes. Né? E aí a gente vai observar que como é que é a Bíblia atual, como é que vivemos e estamos aí nessa leitura, e a gente percebe, né, que apesar de toda negação à Bíblia, toda negação ao que é dito na Bíblia, a gente percebe que ela fala. Muitas vezes a gente não quer entender, mas ela sempre fala, ela sempre pontua e ela sempre mostra o que deve ser feito. Muitas vezes acontece que a gente não quer nem ver e nem ouvir, né, o que ela realmente está sinalizando para a gente. E aí, meus queridos, Brasil 2021, o que a gente consegue perceber, né? E como é que a gente consegue pegar essas situações e levar lá para aqueles dias de Paulo? Hoje nós temos aqui, né, no nosso país, né, um profundo processo de corrupção, um processo que já vem, né? Ele está muito ligado com o nosso descobrimento, a forma como as coisas aconteceram, e isso a gente carrega, né, de uma geração para outra. Isso vem carregando, né? As pessoas assimilaram isso e hoje nós vivemos um profundo desgaste, uma sociedade totalmente desgastada com a questão da corrupção. E nós temos uma outra situação muito complicada, né? Que é o nosso jeitinho brasileiro, é achar que a gente pode fazer as coisas, né, de uma forma sem muito preocupar com as consequências, que a gente sempre pode ajeitar, que a gente sempre pode fazer as coisas de uma forma que não se comprometa muito. E nós temos um país extremamente envolvido na questão da sensualidade, né? A gente percebe isso, né, em todos os momentos, em todas as situações. A gente vai ver que esse é um país, né, que muitas vezes é conhecido também pela sua questão da sensualidade.
E nós temos hoje um país muito envolvido em conflitos. Conflitos na família, conflitos nos mais diversos tipos de relacionamentos. E a gente percebe que, dentre esses conflitos, né, em que as pessoas já não se entendem ou não querem se entender mais, né, as pessoas querem que prevaleça a sua vontade, prevaleça o seu jeito de pensar, de agir. Nós temos, nos dias atuais, um profundo ataque à família, né? E a gente percebe isso, né? Principalmente em Belo Horizonte, nós estamos vivendo uma situação assim, em que a família, ela está sendo atacada, a família está sendo alvo de muitas flechas, né? A todo momento, esse projeto de Deus, que a gente vê que onde está a formação da família? Lá no início, né? Lá no início do processo da formação do mundo. Depois de Deus ter feito cada coisa a seu tempo, com muito detalhe, né? Que na realidade, cada coisa foi sendo feita, e à medida que as coisas foram sendo feitas, né? Deus via que tinha sido bom o que ele tinha feito. Mas quando tudo isso tinha feito, a obra dele foi feita, ele viu que faltava algo, faltava alguém para estar ali, tomar conta, administrar, né? Para ser feliz, né? Naquele ambiente que ele tinha feito. E aí Deus cria o quê? Homem e mulher, e coloca esses dois para estarem ali, crescerem, multiplicarem, tomarem conta daquela obra de Deus. Então Deus, né, a família já está ali no início da formação de tudo, no início da formação do mundo, né? Foi uma prioridade, né, na formação da humanidade. E aí, meus queridos, todo esse projeto, tudo isso que foi formado, criado, a gente vê isso sendo o quê? Atacado, alvo de conflitos, né? Alvo de questionamentos. A família sendo questionada, a formação da família sendo questionada. Isso é o nosso Brasil, né? Esse é o nosso país. Nós vivemos nessa situação, nós vivemos assim. E aí, quando a gente volta lá, Paulo tinha situações muito semelhantes, né? Ele tinha problemas muito semelhantes. E aí, meus queridos, vamos continuar então nesse processo de ver o que a Bíblia tem a nos dizer para essa situação que nós vivemos hoje, para esse Brasil 2021. E nós vamos então agora lá no Salmo 24, versículos de números 1 a 5. Salmos 24, versículos de número 1 a 5. O domínio universal de Deus. Esse é um salmo de Davi, né? Que é uma outra pessoa também que tem muito a nos ensinar, que teve uma conduta, que teve uma vida, né? Uma vida que pode falar as coisas, né? É um homem que vivenciou diversas situações e ele pode nos falar, assim como Paulo. Então vamos lá. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aquele que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no lugar santo? Versículo 4. Muita atenção nesse versículo. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Então, olha aqui, duas palavras, limpo, puro. E aí no versículo 5 temos o seguinte: esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Este quem? O limpo
e o puro de coração. Então vamos lá, meus queridos, né? Esse homem limpo e puro de coração é esse que recebe as bênçãos de Deus. Mas, meus queridos, né? Como é que Paulo, com quais conflitos então, com quais situações que Paulo tinha naqueles dias? O que Paulo vivenciava naqueles dias? Então ele vivenciava problemas nas áreas do sexo, nas áreas do trabalho e na questão da morte. Olha só, né? É como se Paulo estivesse aqui, né? Com a gente nesses dias. E ele está com a gente aqui nesses dias e vai mostrar como é que o que a gente deve fazer e como a gente deve se comportar nessas áreas tão importantes da nossa vida, nessas situações tão importantes da nossa vida. Porque ele estava lá, ele estava vendo, né? E ele estava mostrando para aquela comunidade o seguinte: olha, vocês têm essas situações, vocês têm esses problemas nos seus dia a dia, no seu cotidiano. Então vocês vão fazer o seguinte. E como esses problemas, esses conflitos são basicamente os mesmos que nós vivemos hoje, sexo, trabalho e morte, o que Paulo fala para aquela comunidade e o que ele está falando para nós hoje, 2021? Na área do sexo, 1 Tessalonicenses 4, versículos de números 3 a 5. Então vamos lá. Nessa área, importante área da nossa vida, que em nenhum momento ela é negada na Bíblia, muito antes pelo contrário, ela é falada, ela é pontuada, e Deus fala que faz parte do ser humano, né? E que o ser humano deve vivenciar isso na sua forma mais ampla e mais pura. E aí o que Paulo está falando aqui para essa comunidade? Versículos 3 a 5. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Então Deus deixa aqui bem claro o seguinte: isso faz parte, essa parte da vida de vocês, ela está dentro de um contexto, né? Ela faz parte do projeto de Deus. O projeto de Deus para a vida de vocês tem essa questão. Mas aí ele fala o seguinte: vos abstenhais. Não se envolvam com situações de fora, né? Não se envolvam em situações que não faz parte do projeto de Deus. E qual que é o projeto de Deus? A família. E Deus deixa isso aqui bem claro, né? E Paulo deixa isso aqui bem claro, que a valorização da família, a valorização dos princípios, a valorização do homem e da mulher, né? Muitas vezes o que a gente percebe hoje é que isso tudo é questionado, né? A revolta de Deus, do homem quanto ao projeto de Deus. Qual era o projeto inicial de Deus? A família. E a gente percebe isso nos dias atuais, né? O homem revoltado, questionando essas questões. E essa questão e esse projeto que queria justamente o quê? O bem-estar do homem, que o homem vivesse bem, que o homem estivesse bem no mundo, administrando, tomando conta e vivendo o quê? Dias abundantes, dias felizes. Qual é a segunda área que Paulo tinha naquela época extremamente complicada e nós temos hoje também, né? É a questão do trabalho. Nós temos lá, 1 Tessalonicenses 4, versículos 11 e 12. O que tem esses dois versículos? E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. Versículo 12. Para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Mais uma vez, Paulo, né? É interessante como ele sempre está voltando nessa questão do trabalho, né? Em diversos momentos das suas cartas,
a gente percebe Paulo tratando da questão do trabalho. E sempre lhe falando o seguinte, como é importante o homem trabalhar. Como é importante o homem ter o seu próprio sustento. Como é importante o homem não necessitar, né, não ser sustentado por outro. Até em diversas situações, Paulo recebeu ajuda sim. Mas ele sempre deixava claro o seguinte, que ele não queria ser pesado para os outros. Por isso é que ele trabalhava. Então ele deixa aqui bem claro o seguinte, vocês precisam que trabalhar. Vocês precisam sustentar e não prejudicar o outro, né? E não ser pesado na vida do outro. Porque eu fui assim, né? Assim eu fiz durante toda a minha caminhada. E no versículo 6, ele ainda mostra uma outra situação interessante. Ninguém oprima ou engane seu irmão em seu negócio próprio. Porque o Senhor é vingador de todas as coisas, como antes vos dissemos e testificamos. Aqui Paulo está falando o seguinte, olha, sejam honestos. Sejam honestos no lidar com a pessoa, sejam honestos com as pessoas que estão relacionadas a você. Mais um item importante aqui que Paulo fala, trabalho e honestidade. E aí, meus queridos, Paulo vai lidar com uma outra área extremamente sensível para aquela época, porque as pessoas viviam extremamente preocupadas, extremamente tristes, e nós também, hoje, nesse contexto de 2021, a gente sente isso o tempo todo, a questão da morte. E aqui, no capítulo 4, versículos 13 e 14, ele diz o seguinte, versículos 13 e 14. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus vos tornará a trazer com ele. Então, Paulo, né, as pessoas estavam tristes com as pessoas que tinham morrido, profundamente tristes, mas Paulo fala para eles o seguinte, olha, isso faz parte, né? A tristeza, ela faz parte, mas vocês não podem se comportar como as outras pessoas. Por quê? Porque nós temos a esperança. Esperança de quê? Que quando Jesus voltar, essas pessoas, né, voltarão com ele. Né? Então essa é a nossa esperança, da vida após morte e de uma ressurreição e de dias melhores. Principalmente nessa questão, né, de estar com né, de ter essas pessoas que morreram em Cristo, né? Que morreram em Cristo Jesus, que morreram conhecendo a palavra e que durante a sua vida tomaram uma decisão de ter uma mudança de vida. E aí, meus queridos, é tão interessante, né? Como Paulo naquela época estava trabalhando com essas três áreas, a questão do sexo, da sexualidade, dos relacionamentos, né? A questão da família. Como o homem devia estar, né, se comportando no seu dia a dia, nas questões do trabalho, e como o homem devia se comportar e se portar com relação à morte. Né? E aí nós temos essas três coisas no nosso dia, no prato do nosso dia, né? Sexo, trabalho e morte. E aí, o que será que nós temos feito, né? Como será que temos nos comportado? Paulo mostra que é o seguinte, que nós temos que andar, agradar, progredir e santificar. Paulo deixa muito claro o seguinte, olha, essa é a situação que vocês têm para conviver com ela. E vocês vão ter que conviver com essas questões. Mas o importante é o seguinte, que vocês agradem a Deus no seu dia a dia, no seu modo de agir,
no seu modo de caminhar, que vocês progridam, né? Que vocês procurem formas de crescer nas mais diversas áreas da sua vida. Isso ele deixa claro aqui quando ele fala progredir, ou seja, vocês não podem ficar estáticos, parados, vocês têm que continuar. E principalmente a questão da santificação. E ele, em diversos momentos das suas cartas, é o seguinte: essa santificação, essa mudança, ela é diária. É cada dia, a cada dia, em cada momento, nós temos que o quê? Procurar santificação, procurar uma forma da gente estar sempre mudando algo em nossa vida, algo que não está bom, algo que não está de acordo com a palavra de Deus. Ninguém é perfeito, né? Não há perfeição no ser humano, né? E porque não somos perfeitos, a gente tem que estar sempre procurando o quê? Uma mudança naquela área da nossa vida em que ela merece uma atenção, ela merece um cuidado, ela merece um olhar mais atento. Qual será a área da nossa vida que está merecendo uma atenção, né? Qual parte da nossa caminhada, né, que a gente tem que progredir, né? Que a gente tem que ir além. Porque isso faz parte da vida cristã. É esse caminhar todo dia e sempre procurando ver o que eu posso fazer, o que eu posso melhorar. Meus queridos, e vamos então chegar à parte final da nossa lição, lá em 1 Tessalonicenses 4, versículo de número 7. 4:7 diz o seguinte: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Duas palavras aqui que eu consegui destacar, né? Parece que essas palavras vão pulando assim, quando a gente faz a leitura. Imundícia e santificação. Como é que será? Como é que essas coisas estão aí? Nós não somos chamadas para imundícia. Nós somos chamadas para a santificação. Só que esse processo, né? A gente tem que estar sempre atento a isso, né? Porque a imundícia, essas coisas do mundo, elas nos atraem, né? Parece que elas puxam a gente, principalmente num país como o nosso. Parece que essas coisas, né, estão sempre puxando a gente. Essas situações estão sempre chamando a gente para o lado delas. Mas Paulo deixa aqui bem claro: imundícia, não. Santificação, tá? Por que ele falou isso? Porque ele viveu isso, ele vivenciou isso. E como ele vivenciou, como ele experimentou, ele falou isso para aquelas comunidades que ele estava escrevendo, e ele fala isso também para os dias atuais. Meus queridos, vamos para o nosso momento de oração. Vamos orar? Vamos interceder? Vamos primeiro agradecer a Deus. Vamos sempre começar agradecendo a Deus, porque estamos vivos, né? Vivos para louvar e agradecer, né? As maravilhas que Deus tem feito em nossa vida. Meus queridos, vamos orar incessantemente, né? Pelo nosso país. A gente passa por um momento muito complicado, né? E aí a gente percebe como que o nosso país precisa passar por um processo de transformação. E como está difícil, né? A gente percebe o tempo todo situações aí. Vamos orar pelos nossos dirigentes, pelas nossas instituições, vamos orar pelas famílias. Vamos clamar a Deus. Vamos levantar um clamor pelo nosso país. Ele merece. Ele tem que estar sempre nas nossas orações. Vamos orar pelas nossas igrejas. Nossas igrejas estão sendo também literalmente atacadas, né? Literalmente sendo alvo das flechas, né, do inimigo. Então vamos orar pelas igrejas do Brasil, pelas igrejas do mundo. E vamos orar pela igreja Alterosas, pela nossa sucessão pastoral, pelos nossos ministérios, pelas pessoas que estão aí trabalhando
e para que Deus levante outras pessoas para trabalhar, para ajudar nessa obra. Vamos sempre interceder pelos nossos enfermos, pelos nossos idosos, pelas aquelas pessoas que estão precisando, né? Nós estamos vivendo momentos muito difíceis, em que as pessoas estão muito carentes nas suas mais diversas áreas. Então vamos orar, vamos interceder pelos nossos irmãos, vamos ter um olhar de atenção para o nosso irmão e vamos interceder, vamos orar. A oração, né, é uma forma de unir as pessoas. Mesmo nesse processo de isolamento que nós ainda estamos vivendo, nós podemos orar pelos nossos irmãos. Vamos orar, meus queridos, pelos nossos missionários, né? Essas pessoas que estão aí na obra, estão aí cumprindo a ordem de Deus. Vamos orar sempre pelos nossos missionários, pelos familiares. E vamos orar, meus queridos, pelas aquelas famílias que perderam, né? Perderam pessoas, perderam queridos, e eles estão sentindo aí, né, essa ausência. Vamos para que Deus possa confortá-los e consolá-los. Vamos orar pelas crianças da nossa igreja. É sempre importante a gente orar pelas crianças, pelo futuro da nossa igreja, que são as nossas crianças, e pelos pais das nossas crianças, para que Deus possa estar dando sabedoria. Vamos orar pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas, para que Deus possa abençoar e principalmente para que as pessoas que não estão podendo fazer, para que faça no momento oportuno, né? Para que Deus possa estar abrindo as portas de emprego, inclusive nesse momento tão difícil. Meus queridos, vamos orar pelas nossas vidas. Vamos orar para que Deus dê sempre sabedoria, para que a gente consiga andar, agradar, progredir e cada dia procurar a santificação. Obrigada e até breve.
2. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Nesse momento nós vamos ter um momento de dedicação, né? Fidelidade, dedicação dos nossos dízimos e ofertas. Os irmãos que tiverem podem trazê-lo enquanto a gente canta o hino 368. Primeira, segunda e terceira estrofes. Provérbios 22, 6. Instruir o menino o caminho em que se deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. E em Efésios, no capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e na admoestação do Senhor. Curvemos as nossas cabeças mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, dirija-nos, Senhor, na entrega da Tua palavra nesta manhã.
abre as nossas mentes e corações. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós sabemos que os filhos são joias preciosas. E quando a gente chega a certa altura da vida, né, Valdir? Estava conversando agora há pouco, os netos também, né? Uma maravilha. Se vocês acham, aqueles que não são avós, que são pais, são meio bobos, pode ficar preparado, que quando a gente vira avô, né? É maravilhoso, viu, Luiz? Por isso que o vovô fica aí na alegria toda, quando a netinha chega, nós sabemos disso, a vovó também, né? Mas hoje, como é pai, a gente está dirigindo mais dos avós. Prazer vê-lo novamente, Noel, essa luta de idas e vindas, mas como diz o jargão, tudo passa. Irmãos, pedras preciosas, elas precisam de ser tratadas, polidas, cuidadas, e ainda assim evitar de ser arranhadas, de sofrer danos, de quebrar. Se nós perguntarmos a cada um dos irmãos, para nós pararmos e meditarmos, buscarmos na nossa lembrança pais cujos filhos são uma bênção do Senhor, e na mesma família nós temos filhos que não são integrados na igreja. E há muitas perguntas que nós não temos respostas. Por quê? Mas nós pais ficamos, às vezes, a perguntar: por quê? E o porquê nós temos que buscar na palavra de Deus, na Bíblia? Porque ela nos fala que nós somos os artífices dos nossos filhos. Nós é que somos responsáveis por conduzi-los ao caminho do Senhor, por evangelizá-los. Não há como transferir isso nem para a escola bíblica dominical, e muito menos para uma escola secular. Aliás, nos nossos dias, a maioria das escolas, o que elas têm feito é colocar conceitos antibíblicos na cabeça das crianças. E isso é motivo de muita preocupação para nós cristãos. A palavra de Deus também afirma que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, principalmente para nós pais. Portanto, pais sábios são aqueles que temem a Deus e buscam a Deus todo o tempo. E buscam também sabedoria para exercer a autoridade sem provocar a ira, sem exceder. Porque na cabeça do filho, principalmente na adolescência, toda vez que nós erramos e nos excedemos, nós estamos sendo violentos. A disciplina, ela tem um limite. Se ela ultrapassou aquele limite, ela vira violência, vira vingança. E nós temos que estar preocupados com nós mesmos para nós observarmos todo o tempo esse limite. Pais cristãos, conforme a Bíblia, eles precisam saber estabelecer limites também para os filhos. Até onde eles podem ir na conversa, nas brincadeiras, nas piadas. Pais precisam dizer sim, mas também precisam dizer não. Pais precisam de expressar amor, carinho, afetividade, amizade e respeito. E repetindo aqui o que Paulo diz: não provoqueis a ira dos vossos filhos. E sabe por que isso é muito mais comum do que a gente acha? Porque às vezes o nosso conceito de cristão, de obediência, ele é tão incutido na nossa mente que nós queremos que os filhos pensem como nós. Eles não pensam. Eles são de uma geração diferente da nossa.
As escolas que eles frequentam são muito diferentes das que nós frequentamos. O mundo dele é diferente do mundo que nós vivemos e aprendemos. Mas nem por isso nós deixamos de observar os ensinamentos da palavra de Deus. Pais sábios e cristãos, eles são interessados no crescimento e no desenvolvimento intelectual dos seus filhos, são interessados no sucesso deles, mas têm como responsabilidade ler a Bíblia com eles desde os primeiros anos de vida. Nós temos também a responsabilidade de intercedermos por eles. Tem até o jargão de algumas igrejas que mães de joelhos dobrados mantêm os seus filhos de pé. É verdade, mas pais também. E muitos hoje estão transferindo para as mães como se fosse responsabilidade delas. E preparando essa mensagem essa semana, me veio até uma questão de gratidão a Deus, porque de certa forma eu agi assim. Eu sempre viajei muito e sempre estive muito ausente, e a Jussara foi muito responsável pela educação dos nossos filhos. Às vezes os afazeres, os nossos trabalhos, eles trazem algumas divergências, algumas diferenças nas atribuições que temos, mas mesmo assim nós não temos o direito de ser pais ausentes. Nós temos que procurar participar, apoiar as nossas esposas e estar mais ainda em comunhão com ela naquilo que pensam, que agem, dando o suporte necessário. Pais sábios precisam também, junto com os filhos, interceder pelas futuras esposas deles, porque um dia eles serão chefe de família, um dia eles serão pais. E isso eu lembro com muita gratidão, que desde a minha adolescência, meus pais me chamavam para orar, para que eu tivesse uma boa esposa. E eu me lembro um dia que eu disse que eu queria ter uma esposa como a minha mãe. Meu pai prontamente me respondeu: então peça a Deus, porque eu pedi uma, por isso que ele me deu ela. E ele deixou bem claro que ele aprendeu a pedir com o pai dele. E nós não estamos falando de gente recente. Meu pai nasceu em 1922. E antes daquela época, na adolescência dele, ele já aprendeu com o pai dele a pedir a Deus uma esposa. A palavra de Deus mais uma vez nos mostra que ela é a filhos sábios também buscam a sabedoria de Deus, mas os pais precisam ensiná-los a buscar. Eles não vão aprender por conta própria. Nós precisamos mostrar aonde é que eles encontram a verdadeira e perfeita instrução para suas vidas. Segunda Crônicas, do capítulo 16 ao 22, encontra-se a história de 4 reis de uma mesma família. O primeiro Asa, depois seu filho Josafá, depois Jeroão e Acasias. Eu queria destacar aqui o exemplo de cada um deles. Asa foi um rei temente a Deus, porém, ao aproximar-se do fim do seu reinado e do fim da sua vida, ele cometeu injustiças e morreu, porque, estando doente, não acreditou que Deus pudesse curar a sua enfermidade. Josafá, filho de Asa, foi um rei fantástico, maravilhoso. A história está na Bíblia. Ele era humano como nós, cometeu erros como nós cometemos, como rei e como pai.
falho. Mas a Bíblia mostra também que ele sempre procurou reconhecer e corrigir os seus erros. E repetindo, foi um rei fantástico. Já o filho Josafá, Jeorão, não seguiu o exemplo do pai e não deixou boas lembranças. Ele herdou um reino poderoso, edificado. E Jeroão, como primogênito, tinha o direito de ser o rei. Porém, com medo de perder o reinado, mandou matar os seus irmãos. A que ponto chega a insegurança de uma pessoa? Era direito dele. Quando nós lemos a história, não tinha por direito tirar o reinado dele. Vendo como o pecado, o erro, ele cega as pessoas. Ele foi perverso. Vemos nessa história que o homem, apesar de ter um pai fantástico, pelo livre-arbítrio ele escolhe a trajetória dele. E às vezes escolhe num caminho tortuoso. Depois de Jeroão veio seu filho, o rei Acasias, o quarto da geração. Não teve ao seu lado a figura do pai porque ficou órfão. O pai já havia morrido. Mas sua mãe, uma mulher ímpia, impiedosa, lhe dava conselhos. E por isso a Bíblia também relata que o seu reinado foi terrível, desastroso. Essa história que muitas vezes nós costumamos ouvir, que o meu pai era bom, e às vezes citamos exemplos que até nos deixam orgulhosos, mas são exemplos. Ele não é uma garantia que eu serei bom pelo fato do meu pai ser bom. É preciso que eu tenha determinação, esforço e vontade de seguir os bons exemplos dele. Até certo ponto, nós somos produtos da nossa família. Mas como ser intelectual, inteligente, nós podemos mudar. E a mesma regra vale para aqueles que ficam reclamando. Ah, meus pais eram assim, eram assados. Mas nós não temos obrigação de ser nem assim, nem assado. Nós podemos mudar, principalmente a partir do momento que conhecemos a palavra de Deus. E sabe como muda? Muitas das vezes passa primeiro pelo perdão. É perdoar os erros dos nossos pais. Eu tenho um exemplo de um colega. A gente foi criado na mesma rua no interior. E ele era uma família muito pobre. O pai dele, eu já citei esse exemplo aqui. O pai dele trabalhava como contínuo, hoje usa-se o nome boy no banco. E a mãe dele fazia trabalhos domésticos nas casas e lavava roupa para fora. Na nossa rua morava um médico, o doutor Pascoal. Gosto de falar porque é popular. E ele andava de branquinha, a melhor casa da rua era dele, o melhor carro da rua era a Cinca Chamborg, era dele. E ele era uma pessoa muito querida, inclusive ele fez o parto da minha mãe quando eu nasci. Todo mundo gostava dele. Médico antigamente, doutor Elton, atendia na porta de casa, a pessoa passava mal, ia lá, cidade do interior, e o tiãozinho falava que ia ser médico. E a gente olhava para ele, a gente saía para jogar bola, para brincar, e ele não ia, ele não era entrosado, ele sempre buscava estudar. Mas para nós, meninos, passar numa faculdade de medicina, teria que vir para Belo Horizonte ou para o Rio para estudar, aquilo era impossível, não estava no nosso meio. Nós fizemos segundo grau na mesma escola, e chegou a época de exército e o tiãozinho fugiu, sumiu. Foi para o Rio, foi para estudar.
Um dia, já casado, eu voltando em Muriaé, na minha cidade, eu encontrei o tiozinho, todo de branco. Aí eu ainda brinquei com ele: você é barbeiro ou é bicheiro? Você virou médico? Ele falou assim: virei médico. Ele vendeu até cachorro quente na porta da UFRJ para estudar. Lutou a vida, mas ele mudou a realidade. Basta querer. E ele confiou. E ele mudou. E ele ainda brincou. Ele, depois que eu ainda perguntei: você fez alguma especialidade, alguma coisa? Ele fez. Mas eu descobri que eu não tenho vocação para consultório, não tenho vocação. Hoje meus pacientes não reclamam de mim. Eu pensei: o que você é? Sou legista. Mas eu fico satisfeito, é na frente. Ele é professor na classe, ela é professor na UFRJ. Até depois de médico ele descobriu que não tinha vocação para médico, mas ele queria ser. Mas ele não perdeu, foi ser legista, trabalhando na polícia do Rio de Janeiro, e ali aprende muito, né? Tem cliente em abundância. Mas mudou a realidade. Nós podemos mudar a nossa realidade. Exige sacrifício? Exige. E isso também é lição que nós temos que ensinar para os nossos filhos. Eles não precisam simplesmente seguir o nosso modelo e ser igual a nós. Nós temos que desafiá-los a nos superar, a ser mais, a ser melhor. E com quem aprender? Com quem aprender, eu digo aqui para nós, pais. O escritor Alexandre Herculano, falecido em 1877, em uma de suas obras, ele escreveu: eu não me envergonho de corrigir os meus erros e nem de mudar de opinião, porque não me envergonho de raciocinar e de aprender. Eu aprendo a cada dia. Nós precisamos muito mais ter cuidado quando pensamos em ser mestre e a humildade de aprender. E aprender com os nossos filhos, com os adolescentes que nos questionam. Nós podemos aprender com mestres que também temos e podem nos ensinar. Podemos aprender com as crianças que têm uma paixão de viver. Podemos ser ensinados pelos adolescentes, principalmente filhos. Podemos aprender com os pensadores, principalmente lendo. Podemos desenvolver experiências próprias que nos deem lição. E muito mais leve aprendermos quais experiências dos outros. Podemos ser mais em cursos e escolas que frequentamos. Precisamos parar e meditar. Precisamos rever a nossa rotina. Precisamos crescer com cada lição. Precisamos chegar até mesmo quando compreendemos que precisamos de parar de correr. Isaías, versículo 26 do primeiro capítulo diz: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Valores também cristãos nós precisamos incutir na mente dos nossos filhos. O exemplo é a mais vitoriosa, é o mais vitorioso de todas as lições. Muitos não querem ser exemplos, mas sabem que nós não temos a opção de não querer ser, nós somos. Os nossos filhos nos observam a todo momento. Então nós precisamos ter cuidado para não sermos maus exemplos. Porque exemplo nós vamos ser. Sempre.
Eles sempre vão medir, sempre vão refletir e sempre vão comentar em nós somos bons exemplos quando nós procuramos a viver na paz, quando procuramos a paz, quando procuramos ser um intermediador, muito mais do que quando nos apresentamos nervosos ou irados. O ideal, meus irmãos, é sermos bons exemplos e devemos buscar isso na palavra de Deus. O que não podemos ser, porque nós não vamos conseguir dentro da nossa casa, é fingir ser aquilo que não somos. Em todos os tempos nós precisamos ser bons exemplos, vivendo corretamente e buscando os princípios bíblicos. Tito, no capítulo 2, versículos 7 e 8, está registrado: seja você mesmo exemplo de boas obras no ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário não seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a seu respeito. Então vamos trocar aqui esse adversário para que o nosso filho, a nossa família, ela nos honre e ela possa ter orgulho de nós, porque eles possam dizer, não nós, mas eles, que nós fomos pais, segundo a palavra de Deus. O Senhor nos abençoe. E assim, papai, não só neste dia dos pais, mas em todos os dias da sua vida, que Deus lhe dê a fé de Abraão. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. E Deus lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe farás, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Papai, que Deus lhe dê o coração de Davi. Cria em mim um coração puro para Deus, e renova dentro de mim um espírito de Sara. Papai, que Deus lhe dê a humildade de José. Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, tentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer comigo essa glória que se concede muita gente em vida. Papai, que Deus lhe dê a sabedoria de Salomão. Dá, pois, ao teu servo coração compreensível para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Papai, que Deus lhe dê a confiança de Noé. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Papai, que Deus lhe dê a persistência de Jacó. Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Então disse o homem: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus, e como os homens te prevaleceu. Papai, que Deus lhe dê a esperança do homem que procurou Jesus para a cura do seu filho. Senhor, tem misericórdia do meu filho. Papai, que Deus lhe dê a liderança espiritual de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Querido papai, você é uma bênção na vida de sua família. Como filhos, queremos honrá-lo sempre e temos plena confiança de que todos,
O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Senhor Deus, nós te louvamos nesse momento, ó Pai, tudo que o Senhor tem feito na vida dos pais, na vida das famílias, principalmente da nossa igreja. A nossa oração neste momento, Deus, é que cada pai presente aqui, ou mesmo aquele que nós temos aqui neste momento, que tenha a aspiração de cada dia, Senhor, ser um pai segundo o coração de Deus. Que o Senhor nos abençoe neste dia e também durante toda a sua existência. A que tenham a consciência, como o nosso irmão Estiel falou, querendo ou não, são exemplos a cada momento na vida dos seus filhos, na vida de outras pessoas, da sua família também. E que a aspiração de cada pai seja ser sempre um exemplo e uma bênção na vida dos seus filhos. Nós te agradecemos, ó Pai, inclusive neste momento, por aqueles pais que já se foram, mas que deixaram um legado de grande exemplo na vida dos seus filhos. Nós te louvamos por tudo aquilo que eles procuraram ser, e hoje, mesmo na glória, os teus filhos podem se orgulhar da educação e do exemplo que receberam como servos do Senhor. Abençoa os pais da nossa igreja. Neste momento, Senhor, também coloca a vida do irmão Atiel. Um pai também que procurou ser um pai segundo, procura ser a cada momento um pai segundo o coração de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, meu Deus. Abençoe a sua família. Que o Senhor lhe dê saúde. E que o Senhor abençoe também que ele possa realmente, a cada dia, ter essa aspiração de ser um pai que abençoe os seus filhos, que abençoe os seus netos e que procura ser um exemplo a cada momento da sua vida. Te louvamos por tudo que o Senhor tem, por tudo que o Senhor tem nos abençoado. Dá-nos um pouquinho da tua presença e te louvamos por tudo que aconteceu aqui nesta noite. Recebe, Senhor, a nossa gratidão pela vida dos pais. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.